me segue aqui no canal sabe que eu adoro os ônibus, esses aqui, ó. Eu gosto demais de ônibus, galera, porque é o seguinte, a possibilidade de você pegar um material aí de 800, 900, 1000 páginas e ler tudo organizado, cronologicamente, numa tacada só, acho sensacional. Eu acho muito melhor do que ficar procurando aquelas edições. Inclusive, muitas das coisas que estão saindo aqui no Brasil em formato ônibus tem ali algumas histórias inseridas que nunca saíram no Brasil. Então, eu amo de paixão o formato ônibus. Sou capaz de compreender que nem todo mundo curte, né? Que é um material mais pesado para você carregar. Tem muita gente que gosta de ler o seu quadrinho ali no ônibus. No ônibus e no trem, e aí, pô, você carregar um bloco desse na bolsa não é brincadeira, não é fácil, né? Eu compreendo totalmente quem prefere quadrinhos, mas eu gosto do desafio. Muita gente vê os vídeos aqui do canal, em que eu faço unboxing e tal, eu mostro, né, os ônibus, né, que eu compro. E realmente eu fico muito feliz quando chega um ônibus, é sensacional. Mas eu fico mais feliz ainda quando eu termino de ler, porque é desafiador. Você pegar 1000 e tantas páginas num quadrinho e falar, vou ler isso aqui inteiro e tal, e você, né, ter que ter aquela disciplina, é desafiador, mas compensa demais. A alegria verdadeira de ler um ônibus não tá no começo da leitura, tá no final. Quando você termina e você manjou uma fase inteira, uma saga inteira de um personagem, assim, em pouco tempo, né? Em relativamente pouco tempo. Se você fosse procurar ou fosse comprar aquelas revistas mensalmente, sei lá, é um sentimento diferente. Eu particularmente gosto muito dessa coisa impulsiva, louca e totalmente intensa que é ler um ônibus. E exatamente por isso eu elaborei aqui uma listinha com 10 ônibus que eu gostaria de ver publicados aqui no Brasil, tá? Tem um critério nessa minha lista aqui. Eu escolhi 10 ônibus da DC. Comecei pelos da DC. E claro que se você quiser ver o vídeo aqui sobre Marvel, você curtir esse vídeo, assiste o vídeo primeiro. Não comenta ainda não. Aguenta aí. Assiste o vídeo primeiro. Se você curtir essa abordagem aqui, o que eu vou comentar, aí você vai depois no final do vídeo e comenta aqui embaixo se você gostaria de uma continuação desse vídeo, uma segunda parte, onde eu falaria de 10 ônibus da Marvel. E talvez até uma terceira parte, né? Porque tem ônibus que não são nem do DC da Marvel, por exemplo, um ônibus de Sin City. Bom, mas isso ficaria para um terceiro programa. Comenta aqui comigo no final desse programa aqui se você gostou da ideia e se você quiser uma continuação, beleza? Vamos lá então, em primeiro lugar, Batman The Silver Age Omnibus. Gostaria de ver publicado esse material. Por quê? Galera, o Batman na Era de Prata, ali nos anos 50, eram histórias absolutamente bizarras. História muito bizarra. Eles enfrentavam um monstro arco-íris, tinham histórias, por exemplo, do Batman indígena, tinha histórias, por exemplo, do experimento do Simon Hurt. E eu fiquei muito interessado em ler essa fase do Batman da Era de Prata, depois que eu li toda a fase do Grant Morrison, né? O Batman do Grant Morrison usa muitas referências da Era de Prata, é totalmente fundamentado na Era de Prata. E eu fui descobrindo um pouco mais essa Era de Prata tão maluca, doidona, cheia de personagens malucos, inocência total, isso muito por conta da censura que existia na época. Os escritores, enfim, tinham que inventar coisas mirabolantes, e essa mirabolância que foi vista durante muito tempo como algo de baixíssima qualidade, hoje eu vejo como uma das coisas mais interessantes que eu gostaria demais de ler esse material. Difícil sair aqui no Brasil, mas se sair você ia ficar feliz demais. Em segundo lugar, e lembrando, tá, que eu tô fazendo essa seleção aqui por vários motivos. O critério aqui de escolha, às vezes é curiosidade, é o caso do Batman da Era de Prata, tá? Às vezes é porque eu realmente gostaria que esse material fosse publicado. Você vai entender ao longo da lista aqui, tá? Então, em segundo lugar, The Question Omnibus by Daniel New e Dennis Cohen. O Questão é um personagem que ele me gera muitas questões. Estagiário Esdras gostou dessa tiradinha. O Questão é um personagem criado pelo Steve Ditko. O Steve Ditko, quem conhece a trajetória dele, Steve Ditko, criador do Homem-Aranha junto com o Stan Lee, você conhece a trajetória do Steve Ditko? Ele era uma figura muito peculiar, né? Ele tinha algumas crenças assim, muito influenciadas pela Ayn Rand, né? A questão do objetivismo, e ele cria o Questão com essa abordagem. E o Questão, ele é um personagem que de certa forma me fascina, não admiro. Não é nesse sentido que eu admiro o personagem, mas ele tem uma coisa que me intriga. Eu queria ler esse material aqui. Eu já li algumas coisas dessa fase, saiu naquelas ótima, excelente revista Os Caçadores, lembra? Quem os mais antigos vão lembrar dessa revista que é excelente. Mas eu gostaria de ver um ônibus, assim, a fase completa aí do Daniel New
junto com o Dennis Cowan. Em terceiro lugar, Justice League of America, by Grant Morrison. E aqui é o seguinte, o Grant Morrison faz uma fase da Liga da Justiça que eu li boa parte dessa fase, e ela não é toda boa. Se eu falar assim pra você, ela é toda boa, não é. Mas ela tem alguns momentos épicos, né? Épicos. Por exemplo, aquela história Nova Ordem Mundial, aquele arco, né? Que inclusive foi publicado recentemente, alguns anos atrás aqui no Brasil, pela editora Igomós. É um arco sensacional, em que a Liga da Justiça vai enfrentar o Hiperclã. Eu não gosto muito dos desenhos dessa fase do Grant Morrison, né, ele escrevendo, mas tem os desenhistas ali que estão trabalhando junto com o Grant Morrison, eu não curto não. Mas a história é muito legal, cara, e tem algumas concepções que o Grant Morrison traz ali que eu acho divertidas. Eu gostaria de ver esse material publicado. Em quarto lugar, Hellblazer by Garth Ennis Omnibus. Aqui eu tô me juntando ao coro das pessoas que estão implorando para que a Panini republique Hellblazer completo, tudo bonitão, e seria sensacional se republicasse tudo completão em formato de ônibus. Daria muito menos trabalho, porque Hellblazer, a fase clássica, a fase que realmente importa de Hellblazer, é uma fase extensa, né? Mas eu acho que ninguém vai discordar de mim, pessoas que leram Hellblazer, você que já leu Hellblazer, comenta aqui comigo, você não vai discordar que a melhor fase do Hellblazer é a fase do Garth Ennis, né? Não só por aquela história maravilhosa em que o John Constantine realmente engana a morte, e, pô, é sensacional, mas a fase como um todo é uma fase muito legal, onde a gente tem ali a essência. O Garth Ennis talvez tenha alcançado mais até do que os seus criadores, o Alan Moore, né, o Jamie Delano, que começa a fase do Hellblazer, talvez mais do que eles até. O Garth Ennis foi quem conseguiu representar melhor o que nós temos na nossa imaginação de quem é o John Constantine, tá? Não o John Constantine dessa série bobinha, ou esse John Constantine dessas publicações fajutas que a DC vem lançando ultimamente. Esse John Constantine é muito polido, cara. Esse John Constantine do Pirilim Pimpim é ridículo. O John Constantine raiz do Garth Ennis é um personagem muito intrigante, espetacular, uma fase incrível essa do Garth Ennis, e cara, que sensação. Eu tenho um material aqui encadernados, mas assim, é com uma espécie de fraternidade nerd, sabe? É por amor aos nerds. Eu conclamo todos os nerds a pedirem para que a Panini publique um ônibus da fase do Garth Ennis com o John Constantine. Em quinto lugar, Wonder Woman by Gail Simone. Por quê? Porque eu acho os desenhos lindos e porque eu tenho curiosidade de ler esse material. Só isso, é por isso, tá? Eu já vi algumas pessoas dizendo que a fase não é tão legal, é irregular, mas esse ônibus, ele me atrai, assim, eu acho a arte linda, cara, eu queria ler esse material, né? A Wonder Woman, é engraçado isso, porque é uma personagem que, embora faça parte da trindade do universo DC, ela acaba sendo deixada meio de escanteio. Isso é um fato, tá? Como é que eu sei disso? Eu sei porque quando eu faço review aqui de quadrinhos da Mulher Maravilha, o nível de visualizações é bem mais baixo, né? Então a galera tem um certo preconceitozinho com a Mulher Maravilha. É uma personagem incrível, espetacular, e eu adoraria, né, das personagens femininas, é a mais poderosa, com certeza, assim, em termos de carisma, uma personagem incrível, e eu gostaria demais de ler essa fase por pura curiosidade mesmo. Pessoal menos jovem aí vai adorar demais essa minha recomendação aqui. Eu gostaria muito que fosse publicado aqui no Brasil o Omnibus Green Arrow The Longbow Hunters, né, que aqui no Brasil ficou conhecido como Os Caçadores, aquela fase espetacular, né, do Mike Grell fazendo o Arqueiro Verde, e, salvo engano, tem parte, assim, acho que a maior parte desse material não foi publicado no Brasil. Eu gostaria que esse material fosse publicado na íntegra. O Mike Grell faz uma sacada muito legal, que ele pega o Arqueiro Verde numa fase mais amadurecida, ele já às portas, às raias, né, da terceira idade, ali um arqueiro já mais maduro. E a história propriamente, Os Caçadores, né, em que a Dinah é sequestrada, torturada e tal. Uma história pesada, cara, é um thriller, assim, muito bem escrito. A última vez que foi lançada aqui no Brasil essa fase, essa história especificamente, foi lançada pela editora Igomós, e eu adoraria ver um ônibus com tudo dessa fase, porque é espetacular, a arte é linda, a história é incrível, é um thriller, prende a atenção. Pô, que legal seria se publicasse esse material, hein? A sétima história, Superman and Batman Generations, by John Byrne. Olha, eu ficaria muito feliz se a Panini publicasse esse material. Esse ônibus é um ônibus relativamente novo lá na gringa. Eu acho que ele tem menos de um ano talvez que ele foi publicado. E eu lembro que quando esse material saiu aqui no Brasil,
muita gente que criticou, questionou a abordagem que o John Byrne dava ali para Superman e Batman. Ele dá uma abordagem completamente diferente, ele reconstrói um tipo de cronologia específica para os dois personagens. Mas eu me lembro que eu comprei aquelas revistas na banca, né? Eu não tenho mais nada daquilo, eu não sei onde foi parar. Deve ter sido destruída pelas traças. Uns anos atrás, uma parte da minha coleção foi destruída pelas traças. Provavelmente aquelas revistas foram embora nesse grande desastre que abalou a humanidade. Então, eu me lembro de ter lido nas revistas esse material, né? Saíram em 3 minisséries, é uma trilogia, né? E eu me lembro de ter ficado assim muito, muito impressionado com a abordagem de John Byrne. Eu curti, né? É uma abordagem, num certo sentido, mais violenta. Ele mistura, em alguns momentos ela é mais violenta, em outros ela é mais esperançosa. E ele conta, né, da sua própria maneira, como ele vê o mito do Superman e do Batman. E eu gostei pra caramba da abordagem que o John Byrne dava ali. Eu adoraria reler esse material num formato de ônibus, numa tacada só. Se eu não me engano, é um ônibus só para fechar toda a série. Eu adoraria ler esse material, porque eu, diferentemente de muitos dos nerds da época ali que leram esse material, criticaram bastante, eu gostei. Em 8º lugar, Batwoman Omnibus, by Greg Rucka. Eu gostaria de ler esse trabalho porque a Panini lançou um encadernado aqui há alguns anos atrás. Eu cheguei a fazer resenha aqui no canal, você tá vendo aqui em algum lugar no card. E eu gostei, é uma abordagem muito legal. Greg Rucka é um cara que eu respeito muito, assim, como criador de quadrinhos e tal. E eu gostei da abordagem que ele deu pra Batwoman. Foi uma abordagem que praticamente trouxe a personagem de volta pros holofotes. Se a gente tem a Batwoman muito atuante a partir da fase, principalmente do Renascimento, né? Atuando ali junto com o Batman, com uma personagem forte, legal, tem a série. Isso se deve muito, 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 muito a esse trabalho do Greg Rucka, que trouxe uma personagem que era assim, totalmente passável, esquecível dentro do universo do Batman. Ele resgata essa personagem, né? Tem a Batwoman antigona lá, da Era de Prata. Inclusive o Grant Morrison traz ela em algum momento dentro da fase dele do Batman, né? Do Batman do Grant Morrison. Mas a atual Batwoman, ela é uma personagem muito interessante, né? É uma personagem muito legal, eu gosto muito da figura dela, assim, o que ela representa, e acho que seria sensacional ter esse material publicado, inclusive até por conta da série e tal. Eu acho que seria bastante conveniente, bastante oportuno que a Panini relançasse, ou lançasse esse material aí, mas no formato do ônibus, pegando toda a fase, porque o encadernado que a Panini lançou tem um pedaço ali que já é bem interessante, é divertido pra caramba, mas eu gostaria do ônibus completo. E em 10º lugar, eu gostaria demais que a Panini publicasse Gotham Central, né, by Greg Rucka e Michael Lark. Nossa, cara, o Michael Lark trabalhou junto com o Ed Brubaker. Aliás, o Ed Brubaker também trabalha na série, né, junto com o Greg Rucka. O Ed Brubaker trabalhou junto com o Michael Lark na série do Demolidor. O Michael Lark desenha demais, ele segura ali a onda na sequência do Demolidor, que vinha com o desenho do Alex Maleev, que é um artista que eu acho espetacular. O Michael Lark consegue segurar, né, consegue pegar o bastão e levar adiante a série. E ele desenha demais essa série policial DPGC. Gotham é uma série que é unanimidade. Eu não conheço ninguém que tenha lido essa série que não tenha gostado demais dessa série, tá? Se você não conhece, saiu aqui no Brasil em 4 encadernados pela Panini. Encadernados que eu tenho aqui na minha coleção, todos aqui, ó. E eu guardo eles com todo carinho e amor, porque é uma série sensacional, onde a gente vai acompanhar o dia a dia do Departamento de Polícia de Gotham. Então, assim, é uma série dentro do universo do Batman, mas que é focada no Departamento de Polícia. Então, assim, e engraçado que é focado dentro do Departamento de Polícia, mas na época o Gordon tinha virado uma espécie de professor universitário. Então, mesmo o Gordon você vê muito pouco. Foi uma grande sacada desses criadores de tirarem os principais personagens ali da história. Eles aparecem de forma paralela, de forma, né, out. Você sabe da existência deles. Então tem uma das histórias, Alvos Fáceis, que é uma das histórias, uns arcos mais sensacionais dessa série, em que o Coringa tá numa torre lá e metendo bala de cima para baixo e você não vê o Coringa. O Batman aparece muito rapidamente em um dos arcos. Assim como também o Robin tem um arco dentro dessa série que o Robin supostamente estava morto e é uma investigação. O foco mesmo dessa série é no Departamento de Polícia. Você vai acompanhar a Capitã Sauer, você vai acompanhar um pouco mais do Bullock, você vai acompanhar a Renée Montoya. A Renée Montoya, ela sempre aparecia, né, nos quadrinhos ali dos anos 90, continua aparecendo, mas nessa série ela assim, ela rouba a cena, cara. É um negócio espetacular
né? Como ela age e as traições dentro do departamento de polícia de Gotham. Você vê criminosos infiltrados, a máfia, as traições. É um material espetacular e esse entra mais na minha, sabe, assim, energia positiva, otimista, fraterna, nerd de que esse material seja publicado para que as pessoas que não tiveram acesso a esse material, que não leram ainda, tenham a oportunidade. Porque esse trabalho é espetacular. Ele é espetacular tanto no roteiro, a arte dele é lindíssima, é um material fantástico, fecha em um ônibus só, né? E eu gostaria muito, muito, muito que a Panini publicasse esse material para você que nunca leu esse trabalho, ter a oportunidade de ler. É porque é espetacular. E eu vou te falar, mesmo tendo os encadernados, se saísse o ônibus eu compraria. Porque é uma série que realmente vale muito a pena, sensacional, do começo ao fim, assim, ó, sem falha, a série aí do Greg Rucka com Michael Lark. Você curtiu o bate-papo? Se curtiu, deixa no comentário, que aí eu venho aqui com a parte 2 falando sobre Marvel e quem sabe uma parte 3 aí falando de outros títulos de outras editoras aí, tem Image, tem coisa pra caramba aí de Omnibus. Tomara que as editoras continuem publicando esses materiais, porque eu sei, é pesado, dá trabalho, é um trambolhão. Mas eu adoro. A gente se vê em breve mais um vídeo aqui. Ah, não, assiste aqui, ó. Assiste aqui um que eu comentei sobre o Omnibus do Homem-Aranha. Fiz um comentário sobre esse vídeo. Assiste aqui. Muito legal esse vídeo. A gente se vê em breve em mais um programa aqui do Bebê HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.